Eu quero, na verdade, ler o último versículo do capítulo 3 do livro de Mateus, depois eu vou entrar no capítulo 4, apenas para a gente dar sentido aqui ao texto. Versículo 16 diz assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Por favor, curve a sua fronte. Pai amado, nós temos essa palavra aberta agora diante de nós, e ela será vazia se o Espírito Santo não falar conosco. E eu peço que esse mesmo Espírito que inspirou a palavra que acabamos de ler, seja Ele quem ministra aos nossos corações. Pedimos que o sangue de Cristo nos cubra, e que se houver alguma pessoa aqui atribulada, ou mesmo sendo pressionada pelo próprio inimigo para ter a sua mente vagando, eu peço em nome de Jesus que essa pessoa seja liberta agora, e haja sede mesmo, desejo sincero de ouvir a Tua palavra. Visita-nos, Senhor, nesse momento, porque precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta a você. Por acaso você já se sentiu pressionado a fazer uma coisa que você não queria fazer? Quem sabe você está no meio de uma situação e algumas pessoas estão à sua volta e elas estão agindo de uma certa maneira que não é exatamente aquela que você sabe que deveria ser feita. E você se sente pressionado. Agora vem alguma coisa à sua mente dizendo: se eles estão fazendo, por que eu não posso fazer? E essa pressão, quando nós não estamos aprendendo a lidar com essas situações, nós entramos num processo de afastamento da presença do Senhor. E talvez um dos textos mais conhecidos e menos aplicados que acabamos de ler é esse da tentação de Jesus. A palavra de Deus diz que ele acabara de ser batizado, passara por uma experiência sobrenatural, sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pomba, vindo a palavra do Senhor dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E passado então esse momento glorioso, a palavra de Deus diz que Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Gente, que tipo de tentação que nós estamos falando? Deixa eu definir bem aqui. Eu não estou falando daquele bolo de chocolate que você gosta de comer, que mais ou menos 500 calorias, né? E você fica todo doido aí quando você vê, não é? Ou aquela torta que você gosta, enfim, coisas que atraem os nossos olhos. Eu não estou falando disso. Esses dias eu fiquei sabendo de uma história de uma esposa de um pastor. Segura aí, Priscila, a história é uma outra história, mas tem a ver com a esposa do pastor. Diz que era um pastor até muito simples.
E a esposa foi num shopping. Meus irmãos, quando uma mulher vai ao shopping, muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa. Especialmente se ela tiver com aquele cartão de plástico nas mãos. E essa história verídica diz que essa mulher, passando por uma das lojas, ela viu o vestido. E o vestido parece que estava dizendo para ela assim, me compre, né? Não era ela que falava, mas era o vestido que falava para ela, me compre, né? E o vestido custava ao redor de R$1.500. E vocês podem imaginar o que aquela mulher fez. Ela fez mesmo. E ela voltou para casa, e o marido até olhou e falou, vestido maravilhoso, né? Antes até ele ver o recibo, né? A nota. E aí ela falou, mas foi impossível resistir. E a palavra daquele pastor para a esposa foi assim, sabe o que você devia ter dito quando você ouviu essa voz dizendo, me compre? Vá de retro, Satanás. É uma coisa, né, que a gente passa e muitas vezes nós não queremos tocar nesse assunto, mas a tentação é uma coisa que está sempre diante de nós. Vou contar uma outra história para vocês. Um árabe estava entrando na sua tenda para dormir. Ele queria uma boa noite de descanso. E ele já estava pronto para entrar. E o camelo dele se aproximou e disse para ele assim, está muito frio, será que eu posso colocar as minhas pernas dentro da sua tenda? E aquele árabe bondosamente disse, claro, né, ao camelo, pode vir, coloque as suas pernas aqui dentro. E depois de algumas horas, o árabe acorda assustado, e aí ele ouve a palavra do camelo dizendo para ele assim, será que eu posso pôr a cabeça dentro da tenda? Né? E ele falou, fique à vontade, né? Coloque a cabeça aqui dentro para você se aquecer. Quando ele acordou no meio da noite, o camelo inteiro estava dentro da tenda. E aí é o camelo que diz para ele, infelizmente não há espaço para nós dois aqui. A tentação, ela acontece mais ou menos nesse processo. Ela não surge de uma maneira avassaladora, né? E até de uma forma quase que concreta diante de nós. Ela vem e acontece aos poucos. Primeiro são as pernas, depois a cabeça, depois nós estamos diante de uma situação prestes a cair em pecado. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E, irmãos, a palavra aqui, peirazo, que é a palavra ser tentado, não é para pecar, mas é para ser posto à prova. Muito importante você guardar isso. O que a Bíblia está dizendo aqui, é que Jesus é colocado nessa situação e a tentação vem para ser colocado à prova. Deixa eu esclarecer um pouquinho mais antes de entrar no texto. Tentação, ela ajuda você a responder diante de uma pressão. Portanto, a tentação é uma pergunta. Ela não é a resposta. A tentação é uma situação que surge diante de mim, de você, para uma finalidade que nós vamos trabalhar aqui, mas ela não se concretiza em pecado antes que ela se torne algo que você aceite. Há um conceito errado no meio da igreja sobre tentação. Muitos creem que quando a gente é tentado, a gente está pecando. A palavra de Deus diz em Tiago, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Agora presta atenção. Então a cobiça, tendo engravidado, tendo dado à luz, tendo gerado, né, ela então dá luz ao pecado e depois o pecado gera a morte. Então eu queria dizer para você que nós estamos tratando do tema tentação debaixo dessa perspectiva. Primeira coisa que o texto mostra para nós é que eu e você enfrentaremos tentação sempre. É duro ouvir isso, mas é exatamente aquilo que aconteceu aqui. Não há como você evitar. Você será sempre tentado. É um fato real. É algo que acontece. A palavra de Deus diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E é interessante a gente entender que
A palavra de Deus diz que Jesus havia sido passado por uma experiência de 40 dias e 40 noites, absolutamente sem comer, jejuado. E ele sai dessa experiência sobrenatural, espiritual, e o diabo então vem sobre ele. O que ensina a gente aqui? O diabo pode atacar você e a mim depois de uma grande experiência com Deus. Parece uma coisa tão estranha, não é? O diabo normalmente vem sobre nós depois ou no meio de uma experiência forte que nós temos com Deus. Acontece muitas vezes com aqueles que se convertem. Logo depois que se convertem, surgem as mais variadas tentações. É uma maneira que nós vamos trabalhar e ensinar você nessa manhã, de que é uma maneira que Deus trabalha para que essas pessoas sejam firmadas na graça do Senhor. O diabo ataca-nos muitas vezes quando estamos fragilizados, até fisicamente. Aconteceu com Jesus. Ou seja, ele passa por essa experiência estando exatamente naquela situação do jejum. Se a gente olhar para o Velho Testamento, nós vamos encontrar Elias também passando pela mesma experiência e pedindo: Deus, tire a minha vida. E ele fragilizado, não só fisicamente, mas emocionalmente. E a estratégia do diabo, ela é conhecida. A palavra de Deus diz: tudo que há no mundo, grave aí, marque se você puder: cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Agora volte um pouco no tempo e você vai olhar: cobiça da carne, a mulher viu que a árvore era boa para se comer. Lembra dessa história? A cobiça dos olhos, a árvore era atraente aos olhos. E a cobiça dos bens, a ostentação dos bens, a árvore daria conhecimento, sabedoria. O diabo, irmãos, não é nada criativo e ele usa da mesma estratégia, sempre. Você pode ter absoluta convicção que essas 3 áreas serão as áreas que ele vai atacar a sua vida e a minha vida. Cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Essas são as 3 áreas vulneráveis que, se você não estiver firmado em Jesus, você cairá. E aí então, isso gerará pecado, e a palavra de Deus diz que isso gera a morte. Então, vamos deixar isso bem claro: todos nós passamos por tentação. A outra lição que a Bíblia diz é que nós precisamos, cada um de nós, aprender a resistir à tentação. Aí você vai perguntar: Oswaldo, mas como é que eu posso resistir? E eu vou responder de uma forma mais simples ainda: use o exemplo de Jesus. Não tem regrinha, mas a palavra de Deus diz que a primeira tentação, quando o diabo vem e pede para que Jesus possa passar pelo milagre de transformar pedras em pães, ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Esse texto está em Deuteronômio 6. E Jesus replica essa passagem ao diabo. Quando ele responde à segunda tentação, o diabo o leva à cidade santa, na parte mais alta do templo, e diz assim: se atire, porque os anjos o segurarão. E Jesus diz: está escrito, não ponha o Senhor à prova. E há uma terceira tentativa do diabo em oferecer todos os reinos desse mundo. Você pode imaginar isso? Você pode ter ideia do que seja isso? Soberba. E Jesus responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor e só a Ele preste culto. E o final dessa história é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz: então o diabo deixou e os anjos o vieram servir. Gente, eu queria nessa manhã deixar uma palavra para você, que eu tenho certeza que você tem passado por situações de tentação, tanto quanto eu. Você pode dizer assim: Oswaldo, eu sei que é preciso resistir, mas e também parece que a coisa não é tão complicada, porque Jesus respondeu pela palavra. Eu vou fazer o mesmo. Agora, permita-me, com todo respeito, fazer uma pergunta a você nessa manhã. Você tem o costume de ler e reter a palavra de Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta?
Porque se você não reter a palavra, você não tem como responder. Você entende aquilo que lê na palavra de Deus? Ou você passa rapidamente? Você tem na sua mente textos que podem lhe ajudar a ser como dardos que vão contra toda a estratégia maligna do diabo sobre a sua vida? Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, e eles o segurarão. E Jesus responde: só ao Deus eterno adorarás. Spurgeon, que é um homem que eu tenho citado aqui várias vezes, o grande pregador, ele disse, preste atenção, você não pode continuamente estar em lugares, eu vou falar até bem devagar, porque isso é bem importante, onde você sabe que será tentado. Em lugares onde você sabe que será atacado. Quais são esses lugares onde você pode cair? Evite esses lugares e fuja desses lugares. Fuja desses lugares. Tem uma outra lição que a Bíblia fala, a partir dessa passagem, que você pode não só resistir, mas você pode superar a tentação. Quando Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto, é porque isso literalmente é um bombardeio vital contra o diabo e suas hostes malignas. Não há reino das trevas que suporte a palavra de Deus. Não há. Quem já teve experiência de ter pessoas endemoniadas e orar por elas, para que elas pudessem ser libertas, vocês sabem o que eu estou dizendo. O diabo não suporta a palavra de Deus. E por ele não ser criativo, e por ele estar esmagado pelo sangue de Jesus, você tem o direito, você tem o dever de usar a palavra e superar a tentação. Sejam sóbrios e vigilantes, diz o apóstolo Pedro. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando de alguma maneira atacar você para tentar derrubá-lo. A palavra de Deus diz assim, resista-lhe permanecendo firme na fé. E uma coisa fantástica, Pedro diz, saibam que existem irmãos ao redor do mundo passando pela mesma experiência. Que coisa incrível, eu não estou sozinho nessa luta. Eu sei que há irmãos meus passando pela mesma luta, aqui no Brasil, seja na China, seja na África, seja em qualquer canto desse mundo. E existem crentes dizendo, eu resisto ao diabo através da palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? É exatamente assim que nós caminhamos para vencer a tentação e não pecarmos. Agora, antes de caminhar para alguns ensinos finais, eu queria fazer o estudo de um caso. Vamos tentar trabalhar aqui um caso prático. A história verdadeira de um homem que enfrentou uma grave tentação. A cena é a corte real do Egito. Um homem, Potifar, entra na sala. Ele é o capitão da guarda de Faraó, posição de honra no reino do Egito. Ele é responsável por toda a segurança do rei do Egito. E ao seu lado, ao lado desse homem chamado Potifar, um jovem. Um jovem que não era egípcio. E isso podia ser observado pela sua própria aparência. Um homem jovem, moreno, provavelmente, olhos escuros. E ele tinha uma aparência muito forte de autoconfiança. E esse homem, Potifar, gostava desse jovem. Eu estou falando de José. E afinal, Potifar podia ter comprado, e na verdade o fez, comprou aquele jovem como escravo dos próprios ismaelitas, os próprios irmãos de José. E Potifar admirava José. A palavra de Deus diz no capítulo 39, onde tem essa história, você pode ler depois, ou você pode abrir a sua Bíblia. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar, agradou-se de José
e tornou o administrador dos seus bens. Potifar era um cara esperto. Ele percebia que as coisas sempre iam bem com esse jovem chamado José. E ele começa dizendo assim: José, você vai tomar conta de toda a minha casa, de todos os meus negócios. E a Bíblia diz que esse homem era muito rico. Versículo 4 e 5 diz: Potifar deixou ao cuidado de José a sua casa. Já pensou numa coisa dessa? Provavelmente José tivesse 17, 18, 19 anos. E lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor, coisa maravilhosa, estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Irmãos, se eu acabasse a história aqui, você ia para casa feliz, dizendo assim: puxa, José é um cara legal. Maravilhosa a história. José era um bom garoto. Eu acho que qualquer pai ficaria feliz de ter José como genro, né? Por ele ser um homem assim que andava com Deus, um homem muito especial. E a palavra de Deus diz que Deus abençoava esse homem. Então, como é que esse homem entrou em problema? Aparentemente não há contradição, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Não há contradição entre a bênção de Deus e as tentações. Fica bem claro isso para você? Não há contradição. Sinceramente, acreditamos que se a gente faz tudo certo, a gente não vai ser tentado. Isso não é verdade. A gente anda com Deus, anda em comunhão com o Pai, e a gente é tentado. Por que acontece isso? Porque, em primeiro lugar, se isso não acontecer, você fica arrogante. Eu fico arrogante. A gente fica orgulhoso. Um outro motivo é que Satanás tenta você e a mim porque ele quer destruir o seu testemunho, envergonhar o Evangelho. Tanto para mim como para você. Terceiro lugar, a tentação atinge o nosso ponto mais fraco no momento do nosso maior sucesso. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas muitos líderes cristãos caíram quando eles estavam no ápice. E é exatamente o momento onde você tem que estar mais atento para não cair na tentação. E quarto lugar, o sucesso da resistência à tentação nos prepara para grandes obras, maiores obras, porque a gente resiste. Irmãos, é exatamente nesse ponto, quando José está sentado no topo do mundo, um cara respeitado, um jovem respeitado, toma conta de todas as coisas de Potifar, que surge uma mulher. Surge uma mulher. A gente não sabe o nome dela, sabe que é a esposa de Potifar. E o versículo 7 é um texto com uma franqueza sem limites, né? A palavra de Deus diz assim: depois de certo tempo, isto é, depois que José tinha sido promovido por Potifar, olha, escute a história, depois de ser promovido para cuidar de toda a propriedade dele, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Rapaz forte, bonito, olhos negros, provavelmente cabelo negro também. Parecia um cara prontinho para um flerte. Um breve encontro entre um homem mais jovem e uma mulher ousada. E ela deve ter sido muito persistente, porque José recusou algumas vezes, versículo 8 e 9 do capítulo 39 de Gênesis diz isso, e ela podia imaginar assim: eu vou vencer a resistência desse cara. E talvez ela pensasse que ele queria ir para a cama com ela, mas tinha medo de dizer sim. Então ela voltava sorrateiramente e oferecia-lhe o fruto proibido. Por que um rapaz no auge da sua força, não só física, mas sexual, pode dizer não a uma mulher bonita? O versículo 8 e 9, eu não estou dizendo o meu achômetro aqui, mas o que a Bíblia diz.
Primeiro, ele era leal ao seu senhor. Senhor aqui, senhor terreno, chefe dele. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Ponto. Ele está dizendo assim, senhora, eu sou fiel ao seu marido. E os meus limites são tomar conta dos negócios do seu esposo. Mas ele não era só leal àquele homem, ele era fiel a Deus. Porque o versículo continua dizendo assim, como poderia então eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, isso são palavras de um homem que conhece a si mesmo. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Quando a gente se conhece, a gente consegue de alguma maneira expressar aquilo que Deus tem feito em nós. E a maioria sabe o que acontece em seguida. Depois de muitas tentativas de seduções, José é pego numa situação muito complicada. Ele está em casa fazendo o seu trabalho, e essa senhora vem perturbá-lo, só que dessa vez ela agarra o José. E ela tenta arrastá-lo para a cama. Eu fico imaginando assim que José, numa fração de segundo, veio na mente dele, se ela está me fazendo isso, eu não tenho como resistir. Né? Eu não tenho como resistir. Afinal, é ela que está tomando a iniciativa. Poderia ter passado na mente de José, ninguém vai descobrir. Ninguém vai saber. Interessante que José não faz nenhuma dessas coisas. Numa fração de segundo, ele toma a decisão. Eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que cair fora daqui. Foi exatamente o que ele fez. Só que, o texto diz, e você vai se lembrar, o que fica na mão daquela mulher? Um manto de José, o casaco de José. E eu posso ver aquele homem correndo como um doido, né? Tentando escapar daquele ato insano daquela mulher, tentando fazer com que ele dormisse com ela. A tentação era real e precisava de uma resposta. Sabe qual foi a estratégia de José? Isso aqui é um estudo de caso mesmo. Primeiro, ele foi cortês. Ele não foi mal educado. Ele se recusou e disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma e tudo que deixou aos meus cuidados, e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. E ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, ponto. A senhora é mulher dele. Segundo, ele foi cauteloso. Versículo 10. Embora ela insistisse com José, escute a palavra de Deus, diz assim, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Terceiro lugar, ele foi corajoso. Ela agarrou-lhe pelo manto, voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele foge da casa, deixando o manto na mão dela. Qual que é o final da história? Você sabe qual é o final da história. Ela faz uma acusação falsa, dizendo que houve uma tentativa, vamos dizer assim, de estupro. Em essência, ela acusa realmente José de ter tentado possuí-la. E quando ela chama José de hebreu, ela está discriminando a própria raça, como egípcia que ela era. E a palavra de Deus diz que José é preso injustamente, porque a ira toma conta de Potifar. Como que esse homem foi fazer uma coisa dessa? Gente, uma lição aí para você não esquecer. Aqueles que resistem à tentação raramente são recompensados pelo mundo. Vou repetir. Os que resistem à tentação raramente são recompensados por esse mundo. Essa é uma lição entre carne saborosa, atrativa, tentadora de uma mulher para um homem e a fidelidade a Jesus.
O que está passando na sua mente ao relembrar, ou até se você nunca viu, né, ouviu essa história, aprender alguma coisa a respeito desse caso de tentação de José? A palavra de Deus diz que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E ele concedeu a simpatia do carcereiro. O carcereiro encarregou José. Esse cara era um líder nato, né? Ele começou a cuidar de todos os que estavam na prisão. O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo. Raramente o mundo vai honrar se você disser não à tentação. Mas há um Deus que vai honrar você. O Deus que você conhece e serve através de Jesus, esse Deus honra você. O mundo não. Deixe-me repetir as 4 lições que aprendemos com esse estudo de caso. Primeiro, tentação vem quando menos se espera. Não tem data e hora marcada. Não dá para saber. Plim, plim, começou. Plim, plim, terminou. Não, não tem. Tentação aparece. Não tem como ela ser prevista. Segundo, a tentação pode e deve ser resistida. Como? Através da palavra. Terceiro, aqueles que resistem à tentação não são muitas vezes vistos com bons olhos pelo mundo. Quarto, Deus honra os que atrevem a dizer não. A pergunta que eu faço para você antes de a gente terminar e ir para casa é: você está preparado para vencer a tentação quando ela bater a sua porta amanhã, hoje? Você pode dizer sim à pureza e não à tentação? Gente, a gente tem que ter a palavra não muito clara na nossa mente quando a tentação vem. É não mesmo. É não mesmo. Não tem espera. Não tem espera, é não. Como que você lida com a tentação? Quando Satanás sussurra no seu ouvido, cara, vai em frente. Todo mundo está fazendo. Qual que é a sua reação? Quando um amigo disser, você quer ouvir uma boa piada, daquelas bem caprichada mesmo? Né? O que você fala? Você vira um camaleão, uma camaleoa, e fica no meio dessa conversa? Quando o chefe pedir para você assinar um relatório que você sabe que é falso, que aquilo realmente não condiz com a verdade. Isso é tentação. O que você reage? Como é que você faz? Oswaldo, sabe como é, né? Se eu não assinar, eu perco o emprego. Já pensou se José tivesse pensado assim? Muitas vezes, irmãos, a palavra que nós temos que ter na boca é não. É não. Absolutamente. Não é possível. Quando a sua mente prega peças em você e diz, vai em frente, ninguém vai ver. Como que você tem feito? Como que eu tenho feito? Irmãos, nós todos estamos diante de um processo de aprendizado com Jesus aqui, esse ano. Né? E esse tema da tentação veio no meu coração. Eu estava viajando agora, dessas últimas 3 semanas eu estava fora, e vinha sempre isso. E nem era para falar sobre isso hoje, nós tínhamos um outro tema para hoje. Mas eu entendo que nós como crentes, nós estamos deixando a peteca cair algumas vezes. Nós temos sido muito flexíveis com o pecado. E o pecado só acontece quando você morde a maçã, quando você diz sim para a tentação. Agora, a tentação vai vir direto sobre você, sobre mim. E a grande notícia que eu lhe dou é que o diabo foge da palavra. Glória a Deus por isso. O diabo foge quando nós declaramos a palavra de Deus. Ele tem medo. Ele não presta. E quando nós respondemos, está escrito, ele sabe que esse livro é a verdade. E por isso ele foge.
não é com gritaria, não é com festa, com shows, mas é com a palavra, tão somente com a palavra. Então, se você fizer isso, você terá a mesma experiência que Jesus teve. O diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos ficar em pé e vamos orar.